Olá pessoal, bem-vindos a mais um 5 Minutes PM Podcast. Hoje, especialmente de Hong Kong, para tratar do congresso do PMI Global Congress Asia Pacific de 2007, que acontece essa semana aqui em Hong Kong. Um congresso que está reunindo cerca de 400 pessoas, com 12 áreas de foco, cerca de 45 palestras diferentes. A minha ideia é tratar para vocês aqui aquilo que eu vi aqui nesses 3 dias de congresso, falando um pouquinho sobre os principais temas, o que está acontecendo aqui em Hong Kong e quais são as principais tendências, aquilo que eu achei mais interessante. As áreas de foco que mais me interessaram aqui, dentre as 12, foram a parte mais de conceitos avançados de gerenciamento de projetos, uma parte de ferramentas de gerenciamento de projetos e, claro, óbvio, as novas tendências, ou seja, o que na Ásia a gente pode ver como tendência. O público é um público mundial, claro, com grande maioria asiática, muitas pessoas de Singapura, muitas pessoas da China, muitas pessoas da Índia, um interesse muito grande pelo assunto e, no geral, o que eu pude ver é que realmente o que a gente tem feito hoje no Brasil é realmente a tendência que a gente pode estar observando de forma bastante clara, até mesmo pelos tópicos que eu vou estar comentando aqui com vocês. O primeiro artigo e primeira palestra que eu queria comentar é uma palestra, ela chama Avoiding the Successful Failure, ou Evitando o Fracasso Bem-Sucedido. Ela é uma palestra da Linda Bounce que vem complementar, na verdade, nessa parte avançada de gerenciamento de projetos, nós tivemos aí, das 12 palestras, nós tivemos 3 palestras relacionando e falando um pouquinho sobre sucesso, como aquele artigo que eu escrevi no ano passado na revista Mundo PM sobre sucesso em projetos. E ela trata, como que eu evito ter um fracasso bem sucedido? E aí ela comenta principalmente o seguinte, que a gente nunca deve relacionar o sucesso simplesmente com custo, com prazo, com escopo. E que na verdade são 3 pilares que regem tudo, que é o pilar da percepção de valor, que inclui esses quesitos, bem como as relações interpessoais, ou seja, todo o aspecto de liderança e a reação proativa e o gerenciamento proativo de riscos. Então foi um paper muito interessante, onde ela aborda as questões humanas relacionadas ao fracasso e ao sucesso, bem como o bom e o adequado gerenciamento de risco. Um outro paper nessa área foi os 5 passos críticos para recuperar projetos problemáticos, que foi pelo nosso amigo da ESI International, Leroy Yard. Foi uma palestra extremamente concorrida, nós devíamos ter aí cerca de umas 200 pessoas nessa palestra, onde ele fala como é que a gente pode recuperar. Então ele criou, a ESI desenvolveu um modelo de 5 passos para recuperar projetos problemáticos, bastante interessante, que envolve um assessment, envolve um processo de entrevista, um processo de avaliação, muitíssimo interessante e vale a pena as pessoas depois procurarem esse paper. Esse paper também está disponível no Google, Leroy Yard. Um outro paper que eu queria falar um pouquinho para vocês é um paper do Sandeep Mathur sobre gerenciamento de portfólio, onde ele fala e evidencia aquilo que a gente tem falado, todas as vezes que eu comento sobre gerenciamento de portfólio, eu tenho falado sobre a importância de não só fazer certo, mas fazer a coisa certa. E aí ele pegou uma pesquisa que até então eu não tinha conhecido, do Gartner Group, falando que só nos Estados Unidos, na área de tecnologia, são investidos por ano cerca de 1 a 2 trilhões de dólares, e que desses 1 a 2 trilhões de dólares, entre 300 e 600 bilhões de dólares são lixo, são jogados no lixo. E aí ele pergunta por que as pessoas gastam tanto dinheiro desenvolvendo esses sistemas e jogando esse dinheiro fora. É exatamente porque, não necessariamente porque os projetos atrasam, mas porque simplesmente a partir do momento que esses projetos e o desenvolvimento desses softwares é concluído, ou desses sistemas, eles não servem para nada, exatamente porque eles não estão linkados à estratégia. Então é um paper muito interessante, ele faz exatamente aquela venda da ideia que o próprio standard do PMI de gerenciamento de portfólio aborda de uma maneira muito interessante, muito adequada aí nesse paper.
Bem, um outro paper que para mim foi uma descoberta, eu achei super interessante na área de ferramentas, realmente o Walter Meister apresentou, são os softwares de mapas mentais, a última ferramenta de gerenciamento de projetos, né, a mais moderna, e eu achei um barato a apresentação dele. Ele fala com muita clareza das vantagens do mapa mental, e todo mundo que já teve a oportunidade de ler os meus livros, uma coisa que me interessa muito, uma ferramenta, e é muito interessante que a gente viu praticamente o público todo da Ásia também utilizando e se interessando para fazer gerenciamento de escopo, para fazer gerenciamento de documentação. Bastante interessante esse paper. Um outro paper que a gente teve participando no congresso foi também um dos que eu achei mais profundo, um chamado Inovação em Gerenciamento de Riscos, na área de novas tendências, do Madhavan Saul, da Índia. E ele fez uma evolução muito interessante. Ele falou que o gerenciamento de risco, na verdade, precisa ser ampliado para um gerenciamento chamado gerenciamento das garantias, onde ele busca as oportunidades para o sucesso e vê o sucesso e quantifica isso para entrar nos riscos, em confronto com os riscos puros. Então, de uma forma muito clara, ele coloca o seguinte, que o gerenciamento das oportunidades também mitiga o risco puro que você tem dentro daquele projeto. E aí ele desenvolve um conjunto de 4 áreas onde você deve trabalhar para garantir isso, que é a área de semear, ou seja, você deve semear as oportunidades, avaliar o seu ecossistema, ou seja, aonde você está e onde o seu projeto está, para exatamente ver as oportunidades que você pode colher e os riscos que você tem. O direito de opção, que na verdade você pode optar por uma coisa ou não. E os paradigmas de inovação, ou seja, ser novo, buscar oportunidade diferente para exatamente mitigar o seu risco quando a gente calcula o valor esperado total. Muito interessante, muito técnico e muito inteligente aí. Eu queria fechar essa minha participação especial aqui de Hong Kong falando um pouquinho para vocês sobre, óbvio, a área de recursos humanos, a área de liderança. Nós tivemos uma sessão dupla de quase 4 horas só falando do trabalho do Elias Porter com SDI, o Strength Deployment Inventory, que é uma ferramenta onde você traça por cores os determinados perfis psicológicos, e eu fiquei impressionado com o uso e com o interesse das pessoas no assunto. Ou seja, eu posso concluir que realmente a gente está indo no caminho certo, e muitas vezes a gente pode achar que as pessoas estão fazendo coisas muito diferentes, mas na verdade a gente pode ver que está todo mundo evoluindo de uma forma bastante equilibrada e bastante, Ô, gente, um abraço a vocês e tudo de bom. Até a próxima semana com mais um 5 Minutes PM Podcast.